Bom dia, pessoal. Vamos lá? Hoje a gente vai finalizar o nosso estudo sobre os biomas brasileiros e aí a gente fecha com chave de ouro falando desse bioma belíssimo, que também é símbolo do nosso país, que é o Pantanal. Tá? O Pantanal Mato Grossense é essa planície de alagado, ele tem essa característica. Então, imagine um bioma que fica o ano inteiro embaixo d'água. É claro que o nível dessa água vai, né, se mutar aí durante o ano, vamos ter período de cheia, vamos ter período de um nível mais baixo, né? Seco, seco não. Mas assim, que o nível da água diminui, que o nível da água aumenta, e por incrível que pareça, todos os seres vivos desse bioma são completamente adaptados a essas alterações, tá? Então, o Pantanal Mato Grossense é um bioma único no mundo. Já perceberam que quando a gente está falando em Brasil, a gente já tem falado nisso, né? Caatinga só tem aqui, Pantanal é um bioma único, porque é composto por áreas alagadas, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente tem áreas bem alagadas, essa imagem aqui de baixo, por exemplo, ela é uma imagem muito característica do Pantanal. A gente tem essas áreas de alagado em volta, em torno, né? A gente tem áreas um pouco mais secas, com florestas mais densas, e aí toda essa mudança de paisagem ocorre dentro de um mesmo bioma. Então, é um bioma que abriga uma diversidade, assim, de vida imensa, porque abriga seres vivos que estão mais adaptados a viver em áreas mais alagadas, em áreas mais secas, enfim. Como a água é um fator bem preponderante aqui, as espécies de peixe são muito numerosas. Pra vocês terem ideia, tem mais peixe aqui no Pantanal do que nos rios da Europa todos juntos. Então é uma variedade muito grande, né? Vivem aqui várias quantidades de mamíferos, aves, répteis, enfim, todas as classes de seres vivos encontram, né, lugar nesse bioma. E aí a gente tem aqui em cima o tuiuiu, que é a ave símbolo desse bioma, né? É o ser vivo que representa na parte do reino animal. E aqui embaixo, na contrapartida, a gente tem as vitórias régias, que são seres vivos que representam o Pantanal quando a gente fala de flora, né? Do reino vegetal. Aqui, ao contrário do que em boa parte do nosso país, a gente tem um verão chuvoso, né, quente, favorece a evapotranspiração das plantas, a evaporação da água, então a gente tem um verão bem chuvoso e tem um inverno seco, né? Começa a ficar um pouquinho mais frio e aí a gente tem esse clima mais seco. Então, de junho a outubro, a gente tem a época de seca, né, que é o inverno, e o período de cheias, que vai de novembro até maio. As chuvas são bem abundantes nessa região e o clima, que é um pouquinho quente e úmido no verão, né, chegando aí a 32 graus, como vocês estão vendo, vai ser mais seco e mais frio no inverno. Então, a temperatura cai de 32 graus lá no verão para 21 graus no inverno. Então, percebam que é uma queda bem considerável. Apesar dessa temperatura baixa, em alguns momentos pode acontecer a geada, não é tão comum, mas já foram registradas temperaturas de 1 grau Celsius no Pantanal. Então, as espécies que vivem nessa região precisam se adaptar a essa mudança de temperatura, tá? Então, em alguns meses mais secos e outros meses mais chuvosos, né? Então, nos meses mais secos, o alagado diminui muito, e aí depois, nos meses chuvosos, a água vai tomar de volta toda essa área. E aí a gente tem aqui um planalto, essa região um pouquinho mais alta, né? E aqui as planícies pantaneiras. Esse bioma, ele está intimamente ligado com a bacia do Rio Paraguai, né? Então, as cheias e as secas nesse rio influenciam muito na paisagem do Pantanal, né? Por que o Pantanal alaga? Justamente por causa desse avanço das águas do Rio Paraguai dentro dessa planície. E ele também é uma planície. Então, aqui a gente não tem uma planície com uma metragem única. A gente tem também depressões. Então, vem um terreno mais plano, desce aquela depressão que vai acumular água e aí faz com que essa planície ela fique bem alagada. A hidrografia
é essa, né, que estava falando, é a maior planície alagável do mundo. E assim, é muito interessante porque quando a gente fala assim alagado, a gente pensa que está, né, botando abaixo, que é ruim. Mas esse bioma já é adaptado para essa situação. Então, aí 180 milhões de litros de água entram na planície pantaneira por dia. É muita água, né? As enchentes, que são as mais volumosas, ocorrem nos meses de chuva, né? Que a gente já tem falado aí de novembro até maio. E nessa época o volume dos rios aumenta muito. Com isso, elas têm um baixo declive, né? São um pouco inclinadas, elas vão segurar a água. A água não vai nem para um lado nem para o outro, fica ali naquela depressão. E esse solo do Pantanal, ele é muito, muito argiloso, então ele é pouco permeável. A água, ela não entra, né? Fica na parte de cima, e aí isso vai formar áreas bem características. Em alguns pontos formam lagoas, em outros formam um solo mais lameado vai formar pântanos, brejos, e assim, ao longo do curso dos rios, vão aparecendo essas formações. Aqui um mapazinho para a gente entender um pouco dessa hidrografia, né? Aqui o Rio Paraguai, que passa mesmo, entra aqui dentro do Pantanal, e aí vai ser responsável também pela liberação de uma grande quantidade de água dentro dessa planície. A fauna é riquíssima, né? Imagina a quantidade de animais que podem habitar um ambiente diverso desse. Tem áreas de mata, tem área de alagado, tem área de pântano, tem várzea. Então, são animais, assim, bem variados. Essa diversidade é um dos motivos pelos quais o Pantanal é bem visto lá fora, né? Então, atrai muito turista. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas vêm de fora do Brasil para conhecer o Pantanal e os brasileiros não despertam esse desejo tão grande de conhecer, né? Apesar de ser belíssimo. Espécies raras, aqui espécies ameaçadas de extinção, como a arara azul, né? A própria onça pintada, espécies que são encontradas exclusivamente aqui, né, que são a cara desse bioma, como o tuiuiu, jacaré, várias espécies de macaco, várias espécies de pássaros, de peixes, né? Há um risco de desaparecimento não pela proporção do bioma, por exemplo, o bioma ainda consegue manter muito esses animais, mas existe uma caça ilegal, né? E tráfico de animais silvestres também. O Pantanal é um dos biomas que mais sofrem com esse tipo de atividade. Além disso, a gente tem o desmatamento para uso da madeira e o desmatamento para ampliação de áreas de pecuária, que a gente vai ver lá na frente, que é uma atividade econômica muito bem desenvolvida nesse bioma. Né? A fauna do Pantanal, como vocês estão vendo aí, coloquei algumas imagens, né? Cervo do Pantanal, belíssimo, a onça pintada, jacaré, a arara e a ararinha azul, que estão ameaçados de extinção, e o tuiuiu, que também é conhecido como jaburu, que é uma ave imensa, que é a ave símbolo do Pantanal. Na contrapartida, a gente tem uma flora também muito rica, porque, como eu falei para vocês, a gente tem áreas de alagado, áreas de pântano, áreas de formação florestal, então é uma diversidade muito grande, né? É um padrão bem diferente que a gente vai encontrar, dependendo do tipo de solo do lugar e também da altitude. Então, aqui a gente tem Vitórias Regis na área de alagados, a gente tem alguns cocais, a gente tem mato, florestas mesmo, com árvores de médio e grande porte, e a gente tem áreas completamente alagadas que vão estar só no entorno com vegetação herbácea, né? Gramíneas, vegetações de pequeno porte. A flora bem diversa, né? Algumas curiosidades sobre esse bioma. Ele foi reconhecido em 2000 como reserva da biosfera, né, do planeta. E essas reservas são declaradas pela Unesco e são instrumentos de gestão e manejo sustentável. Deveriam ser, pelo menos, né? E quem é que vai coordenar essas ações? O governo federal. Então, o governo daquele país, quando uma área é declarada reserva da biosfera, deve sim tomar conta daquele lugar, criar legislações específicas para o manejo sustentável, criar legislações específicas para realmente
digamos assim, punir, né, as pessoas que traficam animais, as pessoas que fazem o desmatamento ilegal, enfim, a gestão desse ambiente fica, né, a critério do governo do país onde ele é enquadrado, mas a Unesco cuida disso, né? A cada 24 horas, 178 bilhões de litros de água entram na planície pantaneira. Olha só, gente, a quantidade de água. As cheias anuais dos rios da região atingem cerca de 80% do Pantanal, transformando a região em um impressionante lençol de água. E aí, algumas pessoas que vivem nessa região, nesse período de cheia, que não conseguem mesmo desenvolver as suas atividades ali, às vezes elas migram para outras cidades ou vilas, depois elas voltam para a área onde ela vive. Por incrível que pareça, o animal mais temido dessa região está até colocado aqui nessa gravura, não é a onça pintada, mas é um peixe, que é a piranha, que é um peixe carnívoro bem agressivo, né? Às vezes a pessoa está lá no rio, como a água toma conta, assim, de os rios transbordam em alguns pontos, esse peixe, ele é bem temido lá, tá? E o Pantanal, como eu já falei, tem mais peixes do que todos os rios da Europa juntos. Então, é uma diversidade muito grande de seres vivos. As principais ameaças a essa região, elas estão ligadas à atividade humana, principalmente às atividades econômicas, né? Aqui, uma imagem que mostra a criação de gado, que é uma das principais atividades econômicas dessa região. Além disso, a atividade da pecuária ela foi se modernizando, então ela trouxe para o Pantanal algumas ações, né, para melhorar a quantidade e a qualidade da carne, mas que na verdade vão atingindo um pouco esse bioma. Então, espécies diferentes de capins para poder alimentar o gado, dragagem, drenagem de algumas regiões para que elas fiquem mais secas, e aí a pastagem consiga aparecer mais, eles consigam transitar bem. Aqui, óbvio, se eu estou fazendo uma pastagem artificial, eu tenho também o uso de pesticidas e de outros materiais para, né, incrementar essas culturas e aí esses resíduos ficam no solo. Então, as ameaças a esse bioma elas estão muito ligadas às ameaças antrópicas, né, aquelas que têm origem no homem, a esse tipo de atitude. Mas é claro que existem ameaças também naturais. Não sei se vocês estão acompanhando, né, no jornal, há muitos dias o Pantanal está ardendo em chamas, o fogo natural tem se espalhado por muitas áreas, né? E aí 60% das queimadas de agosto, a gente sabe que, por exemplo, alguns biomas como o Cerrado têm queimadas naturais nessa época, e só que nesse ano o Pantanal está sendo o bioma mais afetado, né? A Amazônia tem um número muito maior de casos, mas o Pantanal é muito menor, né? 36% da área, só 36 vezes menor que a Amazônia. Então, ele está sendo muito castigado por esse fogo fora de época. Além disso, esse fogo tem atingido muito, né? Obviamente, a flora e a fauna. Então, muitos animais mortos, muitos animais intoxicados pela fumaça, animais que estão invadindo áreas humanas para fugir, né, desse fogo. Nessa notícia do G1 eu fiquei bem entristecida, né? Uma onça pitada foi resgatada com queimaduras de terceiro grau, intoxicada com a fumaça, enfim. E aí a população também fica de mãos atadas, porque tipo, ver um animal desse não pode nem ajudar, vai fazer o quê? Vai pegar uma onça, né? É muito complexo, tá? E aí, nesse caso, os bombeiros são acionados, né? Os animais são resgatados, mas infelizmente muitos deles estão morrendo por causa do fogo. Então, esse é um processo de ameaça natural que esse bioma tem sofrido nesse período mais seco, tá? E aí a gente acaba a nossa aula de Pantanal por aqui. Daqui a pouco, no momento síncrono, a gente vai discutir um pouquinho sobre ecossistemas marinhos, ecossistemas de água doce, e aí a gente volta a falar um pouquinho de Pantanal, tá? Então, até já.